Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Fala Raul Podcast. Eu sou moreno, 1,75 m, peso algo em torno de 115 kg, tenho cabelos grisalhos curtos e estou aqui para participar do Fala Raul Podcast. E nesse episódio semanal você irá conhecer um pouco sobre a teoria do Big Bang. Então, vem comigo nessa viagem que você aprenderá um pouco mais. Em 1927, o padre astrônomo belga Georges Lemaitre publicou um artigo que explorava o que acontecia às equações da gravidade, de Albert Einstein. Se o universo tivesse em expansão, claro. Na época, a maioria dos cientistas, e até mesmo o próprio Einstein, imaginava o universo como algo estático. Mas o matemático russo Alexander Friedman já elaborara alguns anos antes a tese de que a expansão era um quadro mais provável. Reunindo ideias de Einstein e de Friedman, Lemaitre chegou a uma conclusão fascinante, a de que um dia toda a matéria do universo estivera num só lugar, aprisionada numa espécie de átomo primordial de massa impensável. A maioria dos pesquisadores riu das ideias de Lemaitre, em parte porque temiam que essa teoria fosse uma tentativa de dar crédito à versão teológica do momento da criação. Entretanto, 2 anos depois, Edwin Hubble, em cuja homenagem foi batizado o telescópio espacial, anunciou uma das grandes descobertas da astronomia. A luz das galáxias distantes apresenta um desvio para o vermelho, em termos de comprimento de onda. Quanto mais distante a fonte de luz, maior seria o desvio para o vermelho. E isso significa que as galáxias não são fixas como gloriosos candelabros, mas distanciam-se umas das outras. Hubble tinha descoberto exatamente o que previam as teses de Friedman e Lemaitre. O movimento das galáxias sugere que, em determinado momento, toda a matéria está concentrada no mesmo lugar e, em seguida, se expandiu. Parece que o universo começou mesmo com uma explosão, ao que todos pensam. Nem todos se convenceram. O astrônomo britânico Fred Hoyle empenhou-se em demonstrar que o universo não tem um início específico, mas existe num estado estável. Hoyle não concordava com a ideia de um instante de criação e, por ironia, começou a chamá-lo de Big Bang. O nome pegou. E em 1965, um aspecto central da teoria do Big Bang foi comprovado quando 2 radioastrônomos americanos, Arnold Spencer e Robert Wilson, descobriram que os imensos espaços entre as galáxias não são vazios, mas que emitem uma radiação a uma temperatura próxima de 3 Kelvin, ou seja, pouco acima do zero absoluto. O calor das estrelas está concentrado nos sistemas solares e não pode ser a causa dessa radiação de fundo. A única explicação plausível até agora é a de que um dia o universo esteve superaquecido e o melhor candidato para esse aquecimento é a detonação do Big Bang. Depois da detecção da radiação cósmica de fundo, praticamente todos os astrônomos e astrofísicos aderiram a alguma das teorias sobre o Big Bang. É importante dizer que essa teoria propõe que toda a matéria e energia existente hoje estivessem, num princípio, compactados numa região infinitamente pequena e, num dado momento, há cerca de 15 milhões de anos, uma violenta explosão originou o universo. Embora tenha sido proposta pela primeira vez nos anos 20 do século XX, somente nos anos 40 assumiu os contornos atuais, reformulada que foi por George Gamow, físico russo radicado nos Estados Unidos. Há também fortes indícios de que é a que mais se aproxima da verdadeira explicação da origem do universo. Um deles é o fato de que o universo está em expansão. Isto é, todos os seus elementos afastam-se um dos outros, conforme dito anteriormente, como de fato aconteceria se estivéssemos se originado de uma mesma explosão primordial. Outra evidência também muito forte é a chamada radiação cósmica de fundo, que seria uma espécie de rastro deixado pela explosão inicial. Apesar de ter sido questionada já há algum tempo,
A hipótese do Big Bang nunca foi abalada pelo ponto de ser substituída. Muito pelo contrário, novas evidências têm continuamente se somando ao sentido de comprovar sua veracidade. Só para você ter um exemplo, no final do ano 2000, a revista científica britânica Nature publicou o trabalho de um cientista do Intercenter of Astronomy and Astrophysics da Índia, que conseguiu medir a temperatura do universo em uma época remota e os resultados foram bem consistentes, conforme as previsões da teoria. Bem, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E não deixem de curtir a nossa página. Até a próxima.